E sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição extra do Programa da Stack. E no programa de hoje debateremos sobre a influência dos games na sociedade. Então é isso aí, vamos começar! De início é importante percebermos que o mercado dos jogos ele é muito grande e cada vez mais ele amplia a sua seriedade e ele amplia o seu rendimento, chegando a superar inclusive o mercado de cinema. Suas atuais técnicas estão tão desenvolvidas que já é possível realizar perfeitas simulações da realidade e, inclusive, criar simulacros contextuais que superam qualidades da própria realidade. É interessante considerarmos que os videogames surgiram com o avanço da tecnologia, porém, com sua popularização e aprimoramento, os jogos acabam por desenvolver essa própria tecnologia. Afinal, hoje uma das grandes causas para a troca e substituição dos equipamentos eletrônicos, dos computadores, é a adaptação aos novos produtos do entretenimento midiático, ou seja, os jogos digitais. Uma vez que a evolução gráfica dos games atinge esses patamares gigantes, para usufruir de toda essa potencialidade é necessário um amplo sistema de processamento. E devido a isso, novos hardwares, placas de vídeo e processadores cada vez mais surpreendentes estão sendo desenvolvidos para darem conta dos níveis de processamento dos elementos gráficos dos jogos. Consideramos o videogame como uma interação entre o jogador e a imagem, os elementos representados em uma tela. Eles são descendentes de jogos tradicionais e os jogos sempre fizeram parte da cultura dos homens. Eles aguçam o instinto de vitória que as pessoas possuem, se tornam uma motivação e uma experiência, um ensaio para se adquirir conhecimento tático e de organização. É possível gerar um aspecto tão grande de imersão das pessoas aos jogos que se obtém um efeito denominado pelos psicólogos de flow, ou seja, um fluxo, um estado de experiência máxima que se associa a uma catarse, uma aceitação da arte. E em diversas áreas os games estão presentes, como por exemplo nas artes. Nas áreas das artes, o videogame gerou diversos aspectos importantes. Afinal, essa evolução dos cunhos gráficos, dessa hiperrealidade simulada, é atingida por meio de uma união dos preceitos e dos dons artísticos aos elementos tecnológicos e conhecimentos de informação. Ocorre então uma fusão entre os conhecimentos e sensibilidades artísticas aos saberes matemáticos, teóricos da computação e uso de algoritmos. Atualmente, técnicas desenvolvidas para o mercado de jogos são utilizadas em produções cinematográficas, evidenciando a importância e influência desse processo de desenvolvimento e aprimoramento técnico do segmento de jogos digitais. A evolução e o desenvolvimento da internet e a instauração da banda larga contribuiu em alta escala para o crescimento exponencial da imersão dos jogos e sua popularidade. Em um game tradicional, o jogador interage com diversos elementos de inteligência artificial que atuam como seus parceiros, inimigos e obstáculos. Já nos jogos online, o jogador interage e desafia pessoas de verdade, de diversas partes do mundo e localizações. Os jogos tradicionais possuem um tempo de experiência limitado e também limitações na interação e jogabilidade. Já as partidas online elevam muito o conceito do replay, promovendo ao jogador um tempo muito mais amplo de experimentações com diversos elementos dinâmicos. Esta característica foi tão bem aceita que, atualmente, sabe-se que os jogos online são os considerados mais rentáveis. A influência dos videogames na sociedade é muito expressiva. É sabido que, por excitarem mais áreas do cérebro que as demais atividades de lazer, os games contribuem de maneira expressiva para o treinamento de agilidade e dos reflexos. Muitas atividades educativas podem ser realizadas por meio de um game. Quando o jogo apresenta alguma espécie de característica educativa, como aprender a respeito de novas culturas, de vários países, conhecer suas crenças e mitologias. Um game também acaba contribuindo por despertar o interesse pela leitura nos jogadores, devido aos textos, diálogos existentes que necessitam ser traduzidos, sendo assim um estímulo para o aprendizado de novos idiomas. Durante as partidas, constantemente os jogadores necessitam desenvolver estratégias em tempo real, de forma rápida,
resolvendo uma diversidade de enigmas. O segredo para se criar um jogo educativo é fazer com que ele seja atraente ao seu público, ao jogador. Ele deve despertar o interesse em ser jogado e, para isso, não pode ser chato, monótono e entediante. No gameplay, o jogador pode receber e interagir com uma diversidade de elementos curriculares das escolas, das disciplinas, de uma forma dinâmica e divertida que o incentive a querer aprender. Isso se dá por meio de um trabalho bem executado de interface, ou seja, da apresentação do game, de seus comandos e de sua didática, de sua metodologia. Um game que necessite de uma aprofundada leitura de manuais e guias tende a apresentar problemas de design que não o tornam intuitivo. É possível realizar treinamentos de equipes por meio dos jogos, desenvolvendo talentos e habilidades específicas. O avanço do sistema de realidade virtual proporcionou a abertura de um leque de possibilidades em diversos campos, como a medicina. É comprovado em um estudo que crianças internadas em hospitais tiveram sucesso ao serem submetidas a tratamentos com videogames para aliviar as dores. Sendo assim, os jogos acabam apresentando um efeito psicológico analgésico. Falar sobre o malefício dos jogos sempre envolve uma certa polêmica em relação a uma influência dos jogos violentos. Alguns dizem que os jogos violentos fazem com que pessoas adotem padrões agressivos de comportamento, porém essa não é uma visão que deve ser levada plenamente em consideração. Afinal, a percepção e interpretação acerca de algo muda de pessoa para pessoa com seu entendimento acerca do percurso gerador de sentido de determinada obra. Os efeitos dos jogos podem ser diferentes em pessoas diferentes. Na realidade, os jogos violentos tendem a funcionar mais como uma válvula de escape para a pessoa utilizar. Atualmente encontramos alguns programas televisivos criticando os videogames. Porém, devemos aqui lembrar que os games são concorrentes indiretos de TV. Afinal, quem está jogando não está vendo televisão, o que torna o ataque aos jogos por parte deste meio algo muito estratégico. Os comportamentos agressivos são desvios psicológicos e não algo influenciado pelos jogos. A proibição dos jogos violentos pode, inclusive, incentivar ainda mais sua procura. Porém, por ser uma atividade agradável e prazerosa, o videogame pode apresentar um grave malefício a quem não tem um bom autocontrole, que é o vício. Horas ininterruptas de jogadas podem causar sérios problemas. Como forma extrema, temos o caso do sul-coreano que faleceu após uma jogatina de aproximadamente 50 horas. Um game deve ser jogado de forma moderada para que não prejudique o desenvolvimento profissional, acadêmico ou a vida social. A atividade constante e exagerada dos jogos pode ocasionar problemas de saúde, como uma lesão por esforço repetitivo, além de obesidade e problemas oculares pela exposição dos olhos às telas em distâncias muito próximas. A tendência futura dos videogames, assim como de diversos meios, é melhorar seus aspectos e produções e assim evoluírem. Apesar de os gráficos já terem atingido patamares fascinantes, ainda é muito caro o custo de produção de um jogo de categoria de ponta, denominado AAA, as grandes franquias. É sempre uma grande responsabilidade a produção de um game AAA devido ao seu investimento milionário, que pode ocasionar um mortal déficit para a empresa caso ocorra algum erro de planejamento estratégico. O desenvolvimento das realidades virtuais também possibilitará aos jogos um leque muito amplo de possibilidades e atuação em diversos meios e mídias. Atualmente, a produção de jogos independentes vem crescendo e recebendo bastante incentivo. Já temos hoje sites e comunidades especializadas nessas produções indie e oportunidades de financiamento coletivo para bancar esta produção. Já encontramos exemplos famosos de games indie que chegaram com sucesso aos grandes consoles das novas gerações, inclusive um grande destaque ao Brasil, que já vem desenvolvendo diversos jogos interessantes e para o próximo ano tem preparado uma leva muito boa de games de sucesso. As empresas estão buscando novas ferramentas e tecnologias para revolucionar a forma da jogabilidade. A Nintendo lançou com o Wii uma inovação apresentando um controle mais livre em que o jogador necessita realizar os movimentos reais similares aos jogos para que o gameplay flua. Embora o Wii receba algumas críticas por ter em seu portfólio muitos jogos estilo party games, jogos mais ocasionais. Os sistemas de câmera também surgiram aplicados ao Xbox pelo dispositivo Kinect, embora este também não foi muito bem contemplado.
Os óculos de realidade virtual também estão sendo desenvolvidos, como o Oculus Rift, da empresa Oculus, recentemente adquirida pelo Facebook, e temos agora a grande promessa do HoloLens pela Microsoft. As possibilidades são diversas e a preocupação das empresas de jogos com a saúde do jogador, o incentivo a movimentar-se e praticar esportes vem crescendo. Tendências de jogos de simulação também permeiam o processo e cada vez mais encontramos uma grande variedade temática dos simuladores. Alguns muito famosos são simuladores de vida real, como The Sims e o Second Life, que possuem um número milionário de usuários virtuais que simulam as situações cotidianas sem inimigos e diferentemente da metodologia de fases tradicionais dos jogos. O Second Life já foi utilizado para fins educativos e universidades e inclusive possui uma moeda com cotação estável denominada Linden. A movimentação dos investimentos financeiros das moedas nesses jogos é tão grande que, inclusive, empresas estão abrindo suas filiais virtuais dentro do game. Como tudo na vida, os games possuem benefícios e malefícios e o resultado obtido por meio das experiências vivenciadas em um game depende de um adequado equilíbrio e uma noção clara da diferenciação entre o que é real e o que é virtual. Então é isso aí, turma, essa foi a nossa edição extra especial aqui do programa da Stack, falando sobre a importância dos games na sociedade e seus impactos. Tentei falar sobre os pontos negativos e positivos, porém há muito mais do que falar, mas eu queria não deixar o vídeo muito longo. Se você tem alguma informação interessante para contemplar algum caso e alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que nós sempre lemos e responderemos a todos. Pedimos a contribuição ao canal deixando seu like, se inscrevendo e nos curtindo e interagindo nas redes sociais. A sua participação é sempre muito importante para nós. Então é isso aí, turma, aqui eu me despeço, obrigado a todos por tudo e até a próxima. Fui!